Ready when you are. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Creative Learning and Sharing, episódio número 96, e hoje temos connosco Denise Guarda. Viva, Denise, tudo bem? Olá, Luís, prazer de estar aqui. Prazer todo meu. Olha, começamos sempre, é a pergunta da praxe, é sempre uma pergunta desafiante, que é falar um bocadinho quem é o Denise Guarda e aqui um bocadinho da sua trajetória profissional e académica. Ok, é sempre difícil responder, mas normalmente eu digo que há três Dinises, ok? Um deles é um thought leader e researcher que gosta de aprender e descobrir as coisas que estão a acontecer em todas as áreas de tecnologia, e é uma pessoa muito curiosa, e que é um escritor também que tem estado entre a parte de escrita e a parte de research, e também a parte de criativa, e também cada vez mais fazer grandes áreas de procura do que está a acontecer a nível de tecnologias e do mundo, e fazendo uma Uhum. ligação entre a parte criativa e a parte mais tecnológica. E esta parte de mim é também um thought leader, um influencer, principalmente na parte de B2B, e um youtuber como tu, tentado a Uhum. trabalhar com pessoas de todo o mundo e entrevistar pessoas nos últimos 10 anos, mas mais objetivamente non-stop nos últimos 3. Depois a segunda parte de mim é uma parte mais criador de tecnologia e de outras áreas. Estamos a fazer, eu e a minha empresa, a criar bastante coisas avançadas nas áreas de inteligência artificial, tecnologias de metaverse e também Uhum. áreas de blockchain e fintech. E depois o lado é um serial entrepreneur, eu sou um empreendedor desde que eu me lembro que existe, praticamente, desde a universidade, comecei a criar ah, empresas, e neste momento sou o CEO do Grupo Studio, que é um grupo que está a crescer a nível internacional e que temos várias empresas dentro do grupo, que é baseado em Londres, e neste momento temos operações em Cabo Verde, Portugal, Vietnã, Índia, por agora é mais ou menos isto, depois pessoas um pouco por todo o mundo. Boa. Excelente resumo. Assim, a pergunta que eu tinha aqui, se calhar como tu já próprio partilhaste, foi, tendo esse papel no grupo da Studio, que tem tem várias entidades, cada uma com a sua especialidade, ou seja, desde o Fashion ABC, Open Business Council e por aí adiante, como é que tu tentas, de uma forma eficiente, como responsável das mesmas, manter as equipas coerentes com a visão que tu gostas e a cultura que queres, pôr num todo? Tem sido difícil, acho que não é o bulletproof nem silver bullet. Tem sido um contínuo trabalho. Essencialmente tem a ver com pessoas e tem a ver com relações. E também tem a ver com disciplina. Acho que uma das coisas que eu, inicialmente, quando eu comecei o grupo, principalmente eu já tinha sido empreendedor desde muito jovem, mas do grupo Studio existe desde 2011. E uma das coisas que inicialmente, quando eu comecei, foi que, como vinha, eu só tive praticamente, que eu possa dizer, dois empregos na minha vida. E um Uhum. foi mais ou menos em part-time, o outro foi full-time durante 5 anos. E o que eu aprendi no único grupo que eu tive, propriamente corporativo, tínhamos uma cultura bastante forte e também uma série de coisas que eu aprendi lá. E eu pensei que, pronto, vou fazer uma cultura toda espetacular, toda cheia de Silicon Valley, Googles e essas cenas todas, mas depois caí na realidade. E eu agora acho que estou a ser mais prático, porque a conclusão que eu cheguei é que nos negócios existem praticamente três tipos de kind of personalidades: pessoas que são empreendedores e que querem realmente fazer algo sério, e pessoas que são Uhum. 9 to 5, e pessoas que são bots. E estou a dizer isto de uma forma provocativa, mas acho que é mesmo importante. Portanto, as pessoas empreendedores e que são out of the box são as pessoas importantes que eu quero trazer para a equipa, que são os que estamos a trabalhar. As pessoas 9 to 5 não quero na minha equipa, e esse é o objetivo. Não tenho nada contra essas pessoas, cada pessoa pode ter o seu Claro. lifestyle. Os bots, infelizmente, vão ser substituídos por AI. E está a Uhum. acontecer mais depressa do que nós pensávamos. Por isso, estou a tentar só que as pessoas que estão aqui na equipa, pronto, temos aqui uma equipa que está a crescer. Neste momento estamos com 50 pessoas e devemos ir para 100 pessoas nos próximos meses. E sendo o objetivo é essencialmente ter pessoas que nós gostamos e pessoas que gostem também do projeto e que sintam-se em casa. Se não se sentirem em casa, sou o primeiro a pagar-lhes para irem embora. E de resto, estamos aqui a divertir-nos, portanto, mas é essencialmente o desafio de cortar a cultura para entrar diretamente na questão. Eu já respondi diretamente, é Uhum. essencialmente as pessoas têm que sentir que isto é deles.
E não é Uhum. outro contrário, isto não estamos aqui de outra forma, ou seja, se estão numa empresa, a empresa é deles e tem que aprender. Se a empresa for, acho que aí vamos conseguir um bom trabalho, uma boa harmonia e vamos criar coisas espetaculares. É por aí. Claro. Ou seja, vestir a camisola no final do dia. Sim, é muito importante. Certo. Tu, dentro desse papel, ou seja, das organizações que tens essa responsabilidade e esses três papéis que tu tens, há algum que tu te sintas mais confortável, seja como research, criação de tecnologia ou entrepreneur, apesar que eles estão interligados, sei que efetivamente estão interligados. Sim, no início é claro que eu, se calhar, como criador e research era a parte que eu estava mais divertido, mas neste momento acho que eu estou a divertir-me entre as três. E as três são quase importantes porque acho que um bocado o que está a acontecer neste momento com a quarta indústria, a revolução industrial e tudo o que está a acontecer em termos de tecnologias disruptivas é que o que nos vai distinguir das máquinas é a nossa capacidade de research e think out of the box. Por isso, acho Uhum. que neste momento, os meus lados que eu, por exemplo, se fôssemos aos tempos atrás, eu comecei a escrever poesia quando era de 12 anos e falar de poesia num meio de empresarial, as pessoas possam pensar, poesia, meu, este tipo é um cromo. Mas o que eu percebi é que neste momento a criatividade associada à parte de research é mais importante nunca. E neste momento, aliás, só as empresas que vão sobreviver são as empresas que têm uma capacidade de research and development e adaptabilidade ah, muito importante. Portanto, acho que as três partes que eu tenho estão cada vez mais em uníssono. É claro que a parte de empreendedor ou ser empreendedor traz muitas dores de cabeça associadas. E é claro que houve momentos bastante difíceis, e acho que não há ninguém que não os tenha, mas ao mesmo tempo é o que faz a vida especial. Claro. E acima de tudo, e estou totalmente alinhado com o que tu dizes, Dinis, que é, se as empresas não investem em inovação, research, a probabilidade não só de continuar não é o 2, mas é do futuro. E cada vez é importante não olhar só para o presente, mas ver como é que preparamos o futuro como um todo, não é? Exatamente. Mas também passa por um lado de ter uma inteligência pragmática dentro do research e inovação, porque há empresas que gastam fortunas em inovação, mas depois esquecem-se do lado prático. E o que eu Uhum. estou a tentar fazer é ter tudo o que fazemos tem que ser inovação, mas ao mesmo tempo tudo o que fazemos tem que ser prático. Portanto, e é um lado difícil, é talvez os lados mais Claro. difíceis, principalmente agora que a tecnologia está a ficar tão instintiva, e quase que neste momento, pronto, neste momento já estamos no sentido em que as máquinas já estão mais avançadas que o ser humano, quer queiramos, quer não. Portanto, aqui passa muito mais a ver como é que nós vamos ter esta interatividade com as máquinas, que para todos os efeitos são os nossos, um bocado, eu diria que são um bocado a nossa parte evolucionária da humanidade, mas como é que nós Uhum. podemos pôr essas duas coisas juntas e continuar a ligar a parte de inovação, research e a parte também pragmática ligada ao business. Por exemplo, as pessoas esquecem que Claro. se tu fores ao ChatGPT ou ao Claude ou um das cenas e pedires o teu próprio business model, eles vão-te fazer um business model melhor que tu fazes. Mas ninguém faz Claro. isso. Ninguém usa estes tools para isso. A maior parte das pessoas usa os tools para coisas um bocado mais silly. Portanto, é um bocado também como o Facebook. Podes usar o Facebook para fazer dinheiro ou para passar horas a falar com outras pessoas, ou Instagram, ou Snapchat, ou TikTok. Claro. Portanto, é um bocado a maneira como usas os tools e não como os tools te usam a ti. E eu deixo sempre um bocado o que eu dizia quando dava aulas, agora neste momento não tenho tempo, mas tive um lado académico, como tu sabes, e o que Uhum. eu dizia sempre aos meus estudantes é, há dois tipos de empregos, há os empregos que dizem às máquinas o que fazer, e há os empregos que as máquinas te vão dizer o que fazer. Portanto, não há outra divisão, e acho que a nossa geração vai ser ainda mais, talvez mais, a próxima geração, talvez dos nossos filhos ou dos nossos netos, é que o ser humano como existe agora já não vai existir, e aí vai criar muitas, eu vou dizer, narrativas distópias que nós vemos da ficção científica, mas que estão a começar a acontecer em frente de nós. Bom, eu guardei aqui uma expressão que tu disseste agora e acho que faz todo o sentido, que é, tu sentes neste momento que as máquinas estarão mais inteligentes que o próprio ser humano, ou tu sentes que os seres humanos que, ou seja, as máquinas predispuseram-se a querer aprender mais, e nós, alguns seres humanos, eu digo alguns, disseram assim, por agora chega e o resto, os outros façam o resto. Tu abriste aí uma Pandora Box, mas eu acho que não é totalmente por aí. Eu acho que Uhum. essencialmente as máquinas estão definitivamente mais avançadas que os seres humanos neste momento, não há dúvida nisso. Mas também depende do que é que nós defendemos. Portanto, se vamos analisar a inteligência artificial, qual é a definição de inteligência artificial? E essencialmente qual é a definição de inteligência?
Portanto, a inteligência pode ser uma forma de avançar o conhecimento, de avançar a percepção da maneira como interagimos com a realidade. E é claro que isso tem um lado puramente de emotividade, emoção, por um lado, parte de inteligência emocional, depois a inteligência Uhum. mais artificial tem a ver com o processo a parte de percepção de inteligência. E eu acho que Uhum. aí, neste momento, definitivamente, acho que vai haver um grande. Se nós formos analisar a história da humanidade, somos só 30 mil anos e a história do universo são milhões ou bilhões que Uhum. continuam a mudar todos os dias. Mas, essencialmente, da parte da evolução do ser humano, da perspectiva da inteligência, vamos dizer, universal, é muito Uhum. pequena. Por isso, neste momento, é como é que esta inteligência ahm, pode, ah, pode evoluir e como é que nós, como humanos, vamos evoluir. E neste momento, agora, acho que talvez é o maior desafio que vamos talvez encontrar como seres humanos é como é que vamos, principalmente na narrativa que temos neste momento, percepção da nossa sociedade, é como é que vamos alinhar todas estas percepções de velocidade, porque assim é claro que as Uhum. máquinas não têm a parte do corpo, não têm a parte do Consciência, vamos líbido, dizer assim. não, agora já começam a ter consciência, já há Pois, montes de estudos de máquinas que têm consciência, mas é mais no sentido, há um lado orgânico, emotivo. por exemplo, se Sim. nós temos uma dor ou se temos fome, a nossa inteligência tem mudanças, e se tivermos, por exemplo, é um bocado, há uma expressão do Harari que eu adoro, que ele diz que é, no fundo, se nós, por exemplo, nós como dois portugueses, embora eu seja um português inconvencional, mas temos um bocado o operating system que é o judaico-cristão. E isto é um operating Uhum. system, quer nós queremos, quer não. Portanto, isso vai fazer uma denotação da culpa-pecado, do queixume, destas coisas todas que são próximas da narrativa dos países cristãos ou católicos. Por exemplo, se tens uma narrativa árabe, tens outras coisas diferentes, portanto, ou Claro. seja, isto é um bocado um operating system. E esses operating systems foram criados durante centenas e milhares de anos, no nosso caso, judaico-cristão. Portanto, os seres humanos conseguem sair deste operating system e criar o próprio operating system, a fazer reverse engineering ou engineering o próprio cérebro, Uhum. conseguem ter maior capacidade ou menor capacidade. E isso é o desafio, neste momento é um bocado o biohacking do nosso próprio cérebro, das nossas próprias emoções, e essencialmente as pessoas que estão mais bem-sucedidas são as pessoas que conseguem fazer este biohacking e esta reestruturação da parte emocional, da parte corporal, da parte de inteligência. E aí é que está realmente o desafio e a oportunidade que nós temos neste momento como humanidade. Certo. Como tu já abordaste, sendo, o Grupo Studium e todas as empresas incorporam as tecnologias emergentes. Como já falaste, inteligência artificial, blockchain, AR/VR, metaverso. Como é que vocês tentam abordar a velocidade que estas coisas andam e, como tu disseste muito bem, tornar isto pragmático e não ficar só na parte de researching, que faz parte, mas de uma forma também de uma componente pragmática para que isso tenha impacto nas organizações. Há um lado que eu aprendi, talvez com os meus erros e com a minha experiência, e tem um lado, portanto, para mim, toda a inovação tem que ter um lado de criar utilidade. Se nós formos analisar toda a história das invenções humanas, há sempre um lado há um lado, primeiro lado de prazer, de criar Uhum. prazer, que muitas vezes leva para um lado destrutivo, a um lado preguiçoso, a um lado mais Claro. viciante, mas há um lado também de utilidade. E neste momento o que eu tenho aprendido também da parte de inovação é o lado de utilidade. E portanto, quando nós falamos de todas estas inovações, essencialmente vamos, por exemplo, analisar as inovações do Google. O que o Google fez não inventou nada de zero, não é? O que eles fizeram foi Sim. fizeram um assembling de ideias que existiam, puseram-nas e criaram um produto que criou utilidade. No caso deles foi o Search Engine que nos ajudou a fazer Uhum. o motor de busca, que neste momento é super importante para tudo o que nós fazemos. Essencialmente, se vemos agora o ChatGPT, que é talvez a maior invenção humana do ponto de vista de Uhum. inteligência, também no fundo foi assembling uma grande capacidade de processamento de data e de Uhum. transformar essa data de um lado utilitário que cria respostas e cria processamento de valor para o usuário. Portanto, tudo o que nós estamos a fazer no nosso grupo é essencialmente isto, é criar soluções para áreas e verticais que têm problemas que têm que ser resolvidos. E quando começámos a fazer essa parte do utilitarismo, no bom sentido, começámos a realmente a criar mais business e maior capacidade. É claro que é um moving target, mas ao mesmo tempo é muito prático, porque se nós analisarmos
os paradoxos, tu falaste do Open Business Council, neste momento nós fizemos um rebranding como Business ABC. Uhum. Portanto, o que nós estamos a fazer, por exemplo, com o businessabc.net é uma coisa que é agora neste momento talvez a nossa maior plataforma, e estamos a trabalhar nela e vai haver Uhum. bastantes mudanças. E o que está a acontecer, por exemplo, se não analisarmos a parte de business, apesar de todos usarmos, existem bilhões de telemóveis no mundo e toda a gente ter mais ou menos acesso, mesmo que estejas em África, e já fiz esse teste de ir a um deserto em África e ver como é que funciona o telefone da e essas coisas todas. Essencialmente, muita parte da inovação tem a ver, ou seja, por exemplo, existem 400 milhões de empresas a nível mundial, mais ou menos, mais ou menos. Certo. Destas 400 milhões, 90% nem sequer tem um site. E, por exemplo, o paradoxo é que, essencialmente, a economia global é constituída por 20 a 30 companhias que têm maior parte quase da economia global. Se pusermos as 20 companhias que estão no New York Stock Uhum. Exchange ou na maior capitalização, temos uma grande parte do GDP do mundo. Mas, essencialmente, as pessoas ainda precisam de soluções para resolver problemas básicos. Pode ser um site, pode ser marketing, mesmo um podcast como este é super importante para promover a tua marca, para promover a minha, para aprendermos um com o outro e para pessoas que nos ouvem que podem ter essa Uhum. partilha. Portanto, ou seja, estes todos os problemas podem ser resolvidos. É mais um bocado de como nós criamos o valor e como é que nós criamos a solução baseado num problema específico. Tu podes fazer US$ 1 bilhão só a ajudar as pessoas a fazerem meditação. Há apps de Claro. meditação que se valem bilhões de Sim, dólares. sim. Ou podes fazer um produto só para ajudar as pessoas a comerem melhor. Ou então um produto também para ajudar as pessoas a fazerem coisas mais malucas. Pode ser um jogo betting ou o que é que seja. Agora, para mim, Claro. o que tem a ver são os produtos que podem resolver problemas grandes e são esses produtos que criam valores gigantescos. E a vantagem que nós temos, que não existia talvez há 10, 20 anos atrás, é que neste momento pode estar em Portugal, na Mauritânia, ou na Nigéria, ou na África do Sul, ou no Vietnã, e podes criar uma empresa de multi-billion dólares, desde que tenhas, desde que estejas a criar um problema e que tenhas o uso da tecnologia, dos tools. É a primeira vez na história da humanidade que isso acontece. E, por exemplo, bastava Uhum. voltarmos a uma entrevista excelente do Tim Ferriss com uma das personalidades maiores da finança a nível mundial, que ele disse uma coisa que nunca mais me esqueço, que é, se nós voltarmos já 30, 40 anos, a maior parte dos nossos empregos não existiam e a maior parte das Uhum. pessoas nem se conseguiam ter um emprego que não fosse trabalhar para o Estado ou trabalhar para um Certo. grupo económico. Não havia mais nada. Portanto, neste momento, qualquer pessoa pode ter um emprego em qualquer coisa, desde que seja esperto, e mesmo não seja um emprego para a vida, pode criar um Claro. business model. São as oportunidades que temos agora, os outros problemas são diferentes. Claro. Sim, mas é essa abertura, como tu falaste, esse mindset diferente de hoje em dia, quase em qualquer lado, temos acesso a um conjunto de ferramentas que há anos atrás isso não, nem sequer era, não estavam acessíveis. E também, como fiz essa pequena provocação ao início da máquina e tudo o resto, eu acho que cabe a nós humanos também querer acompanhar, ou seja, a nível de literacia, seja ela digital ou analítica, de captar essa informação. Eu sei que eu acho que, e conheço também já de outras andanças, como costumo dizer, positivamente, tu tens um papel bastante interventivo na resolução de desafios globais. Como é que tu vês este papel de colaboração, de parcerias, quando se fala em transformação digital? Apesar da palavra transformação digital ainda estar, talvez tornou-se quase commodity, mas eu acho que o grande buzz é transformação. Como é que tu sentes essa evolução nos últimos tempos, nas tuas participações, junto de algumas entidades com quem tu colaboras? Para ser sincero, acho que tenho um dilema. Portanto, por um lado, tem um lado positivo, depende dos dias. Por outro lado, tem um lado bastante mais negativo. Acho que o lado positivo, ou vamos começar pelo negativo. O lado negativo é essencialmente a minha experiência, e eu tenho lidado com governos a nível mundial e com multinacionais, e no meu YouTube channel tenho desde entrevistas a ministros até ministros de Uhum. economias primeiras mundiais, estou grandes multinacionais. A experiência que eu tenho é que realmente há um lado, talvez a parte mais negativa é a sensação que a maior parte das pessoas não percebem a disrupção que está a acontecer à volta de nós. Por exemplo, se Uhum. nós analisarmos a Revolução Industrial, e eu uso sempre este exemplo, a primeira vez que foi inventada a eletricidade, o presidente americano fugiu da White House porque achava que aquilo podia matar toda a gente. Portanto, isto foi só há 100 anos, 100 e tal anos. Portanto, neste momento, com AI,
nós estamos a fazer algo que foi a revolução eletricidade em esteroides, para não dizer em milhares e milhares de vezes mais poderoso. E esta revolução, pronto, até o século XIX, Uhum. praticamente as revoluções todas que existiram, mesmo o século XVIII, foram muito poucas. Na história da humanidade, revoluções foi o fogo, a roda, e depois a imprensa, e depois, ou seja, quando começou a Revolução Revolucionária, e começou tudo. E o ser Claro. humano, a capacidade de disrupção do ser humano foi gigantesca, que nunca aconteceu em 30 mil anos, ou 30 ou 100 mil Uhum. anos que existimos como ser humano, como Homo sapiens, provavelmente estável de 30 a 50 mil, mas em termos de Australopithecus, essas coisas todas, vamos para 300 mil. E, essencialmente, a velocidade que aconteceu desde os últimos, primeira revolução industrial, depois a segunda, a terceira e agora a quarta, que estamos a passar para a quinta, é o sentido de velocidade. E o que eu estou a sentir quando tu dizes a transformação digital é que neste momento existe o Diniz físico e o Diniz Uhum. digital que está aqui a interagir com o Luís digital, que tem um Luís físico. Certo. Portanto, neste momento eu posso pôr aqui um Diniz digital com AI que pode fazer esta entrevista para ti, no na minha, fazer replace de mim, que tu talvez não vais reconhecer. Eu já tenho essa Certo. tecnologia. Agora o que vai acontecer é que todo o nosso sistema de educação, universidades, não está preparado para isto. Portanto, isto, claro, Uhum. vai criar novos empregos, novas oportunidades, mas está a criar também uma parte de disrupção que a maior parte das pessoas nem sequer percebem, não é? Principalmente se não estiveres Uhum. em economias tão avançadas como eu estou aqui em Londres ou outros países mais avançados, mas está realmente a criar todo um lado de. Eu diria que a parte é um bocado de. ah, a ficção científica está a começar a acontecer, desde o Blade Runner até o Creator e filmes dessa dimensão, está a acontecer em frente de nós. Portanto, isto só está a acontecer, mas acho que nos próximos 10 a 20 anos vai ser talvez 1000 vezes mais disruptivo, porque vamos ter robôs nos nossos dia a dias, vamos ter human AIs ou virtual assistants que estão a interagir. Neste momento há pessoas a fazer dating virtual assistants. Portanto, isto vai Certo. acontecer tudo e está a acontecer ao mesmo tempo pessoas que nem sequer sabem usar um computador. Eu entrevistei um ministro de uma economia mundial, não vou falar de nomes, que é uma das maiores economias globais, que nem sequer sabia usar um computador. Portanto, há todo um paradoxo, e não estou a falar de uma economia pequena, portanto, há um Uhum. paradoxo de evolução e disrupção e de velocidade, e é um paradoxo de pessoas não conseguirem apanhar isto. E a ti é que vem a tua pergunta inicial da cena de inteligência. Como é que nós definimos inteligência e como é que nós definimos também o valor de inteligência e o valor destas interações como humanos. Portanto, aí vai ser fabuloso por um lado, mas vai ser bastante disruptivo. Portanto, isto é a parte negativa. A parte positiva é definitivamente isto é fabuloso porque podemos fazer coisas maravilhosas. E agora é claro que eu vou fechar só isto também, é um bocado, vou abrir portas Uhum. grandes para perguntas, mas eu acho que há neste momento três tipos de economia a nível mundial única. Portanto, é o Creative Economy, é a Uhum. economia criativa, a Gig Economy, nem sei o nome em português, mas é a economia dos Geek. Geek. gig. Não é O bem gig é traduzido. Geek. dos pequenos negócios que tu podes fazer e vais Sim. fazendo um negócio aqui, um negócio ali. E eu neste momento estou a criar uma nova economia que para ti é interessante, que é a economia dos desportos, Sports Economy e Wellbeing Economy. Portanto, ou seja, Uhum. se nós conseguirmos usar uma narrativa positiva para estas três economias, vamos criar uma boa narrativa para o mundo. Senão, temos um problema Claro. bastante grave. E depois é o lado que um bocado, principalmente nas narrativas do Star Wars ou do Blade Runner, é que neste momento temos empresas corporativas que conseguem ter mais recursos que qualquer 10 países na história da humanidade alguma vez tiveram. Portanto, e isso é claro que está a acontecer tudo, não vale a pena estarmos a fechar os olhos, está a acontecer tudo. E a maior parte das economias, como a portuguesa e outras, estão só aí na onda. E aí Sim. os países que são criativos para ver essas ondas podem apanhar boas situações, ou então vão ficar para trás. Sim. E acima de tudo, como tu dizes muito bem, que é, não desmerecendo todas as outras palavras que disseste, mas é a questão da velocidade. E este processo das empresas não podem ignorar. Se por um lado, teoricamente, estarão mais digitais, não queria ir por aí, mas por outro, não interpretam corretamente o que é transformação. E a transformação pode ser desde a mudança do modelo de negócio, pode ser também a transformação da forma como trabalham, outras oportunidades. E tu acho que tocaste em pontos muito grandes que é, isto está acontecendo numa velocidade que por vezes, há uns anos isto parece que não acontecia e cabe às pessoas também não ignorar, porque senão não vale a pena só reclamarem, porque agora vai haver robôs que vão substituir as pessoas. Sim, vai haver, isso não é dúvidas. Por isso,
Acho que cabe, de uma certa forma, nós como sociedade abraçar esta tecnologia e tentar tirar o máximo proveito das partes positivas, tentando salvaguardar os riscos que também existem, né? Nós sabemos, né? Por isso não vamos ignorar que não existem riscos, pessoas que usam ferramentas como o ChatGPT, se for preciso, para criar bombas, e como vai haver agora possivelmente, acho que é um facto, agora quando forem em novembro as eleições dos Estados Unidos, com as eleições, nós sabemos que isto vai ser uma festa enorme, no sentido destas ferramentas todas. Diniz, como tu dizes muito bem, tiveste a oportunidade que é, por um lado, empreendedor, research, ou seja, criador de tecnologia, por outro, escrever, ok? Já falaste, acho que é muito interessante para quem se calhar ainda não sabia, por acaso tinha o privilégio de conhecer isso, a parte de poesia, e também a parte de já vários livros que tu escreveste, e depois, por outro, não menos relevante, que é a parte de dar aulas. Qual é a tua sensação? Saudades? Às vezes, por um lado, querer focar só nisso? Qual é os teus sentimentos? Porque no final do dia eu costumo dizer que é um dos propósitos deste podcast, que é a partilha de conhecimento. Como é que tu vês a evolução? Já tocaste há pouco, as universidades acho que não se estão a adaptar à velocidade cristiana, e isto vai nos prejudicar, talvez não tanto a nós, mas aos nossos filhos e netos. Qual é que é a importância que tu vês o papel da educação e da partilha do conhecimento para a nova sociedade, seja ela 4.0, 5.0 ou o que seja, na tua opinião e na tua experiência? Isto é uma das minhas paixões, como sabes, educação. Sim. É o moving target, porque realmente eu continuo muito envolvido. Estou a trabalhar com universidades como Oxford e com departamentos, não é com a universidade toda, a Uhum. universidade é muito grande, Certo. mas estou a trabalhar com muitas universidades, Surrey, e por aí além, na Índia e vários países em África. E, portanto, o que eu estou a tentar fazer é a educação para mim faz parte do ser humano e é um dos direitos que temos que fazer é isso e também a parte da literacia digital, literacia tecnológica, que eu acho que é tão importante neste momento como a educação e que neste momento deve fazer parte dos valores de educação. Mas a parte que eu tento fazer é essencialmente provocar conhecimento, provocar ideias e aprender. Pronto, uma das coisas que eu neste momento faço com o meu podcast bocado como tu estás a fazer aqui, é aprender. Eu estou a aprender com as pessoas que eu entrevisto e atualmente também já tenho um bocado. Estou numa situação que posso escolher as pessoas que eu quero, algumas aparecem de acidente, mas essencialmente Uhum. o que me interessa é ir buscar personalidades que realmente têm algo para dizer a nível mundial, pode ser uma pequena startup que esteja a fazer uma coisa disruptiva em termos de um produto, mas tem que ser algo que esteja a fazer, alguém que esteja a fazer algo realmente bastante importante que possa trazer direções. Da parte de educação, da minha experiência, e eu devem ter passado uns 500 estudantes por mim ou mais. Uhum. Houve uma série de estudantes que eu fiquei muito felizes, outros menos, mas no geral tive boas relações com todos. Mas essencialmente a parte que eu sempre tentei fazer é obrigar as pessoas a saírem do seu lado de conforto e a aumentarem a ideia de olhar para o mundo de uma forma mais construtiva e mais criativa. Se eu conseguir fazer Uhum. isso com o que eu estou a fazer, fico feliz e também quero deixar isso para os meus filhos e para os meus amigos e para as pessoas próximas de mim. E essencialmente é esse que é o lado para mim mais importante, é a maneira como nós podemos usar a educação e este lado contínuo de inovação para também pensar o que é que está a fazer, o que é que está a acontecer, o que é que podemos fazer e essencialmente, pronto, como diz, é essencialmente a minha tese principal, o que tem a ver, tu podes ter uma vida infeliz ou podes ter uma vida espetacular. Eu sou filho, sou de uma família ligeiramente classe média, empreendedores, mas uma das coisas que eu, nesse aspecto, talvez a parte tenho mais respeito pela história de Portugal, é a nossa história, nós fomos navegadores e aventureiros, portanto, eu sou Sim. talvez um aventureiro navegador do século XX que usa tecnologia para navegar novas ideias. Portanto, e isso para mim, o sentido de aventura e o sentido também de sair do buraco e sair das coisas é a parte mais importante da vida, é o que faz a vida espetacular ou uma vida de miserável. Agora, é Uhum. claro que os tools que temos aqui estão disponíveis para toda a gente. Agora, é claro que uma coisa é ter os tools, outra coisa é saber usá-los. E para saber usá-los, é claro que existe educação, existem processos, e não é tão simples como parece. Por isso, a educação, no fundo, tem que ser a dar acesso a estes tools. E neste momento, as universidades estão a sentir os mesmos desafios. É como é que eles podem usar estes tools para criar novos Uhum. modelos de negócio, para não ficarem dependentes, ou então para desaparecerem, porque é claro que cada vez que há uma Uhum. revolução desta, é como, por exemplo, um dos últimos updates do ChatGPT mateu 1.000 e tal empresas a nível mundial, startups. Portanto, vai Uhum. haver disrupções gigantescas a acontecerem, mas também há novas oportunidades. Agora depende de como nós fazemos isso.
Claro. E em todas as revoluções que existiam, desde a um, ou seja, eu acredito que, apesar de nós agora falarmos em inteligência artificial, acredito que a primeira pessoa que viu o fogo também tinha tido assim uma sensação que nós não conseguimos descrever. Por isso Exatamente. eu costumo dizer que as próprias universidades terão é que abraçar, eu digo esta palavra mesmo, abraçar este tipo de tecnologias, incorporar e não ser como se vê algumas universidades em que estão a proibir, porque às vezes a proibição torna-se talvez contra as próprias, e temos de ser, isto é quase como uma revolução quando houve talvez a calculadora, né? Que as pessoas, quando metessem a calculadora, as pessoas iam deixar de fazer matemática e por aí adiante. Por isso, nós temos que aproveitar para, se calhar, dar aos seres humanos este, vamos chamar este superpoder, para que as pessoas tenham mais rapidamente habilitações e aumentar as suas competências e abraçar isto e poderem evoluir e poder fazer outras coisas que efetivamente, como tu dizes muito bem, criar valor. No meio deste processo todo, quando imagina que tu acompanhas não só nacionalmente, mas globalmente, quando tu vês, olhas para estas tecnologias emergentes, seja blockchain, seja ARVR, metaverso ou IA, como é que tu vês esse impacto, não só nos negócios, mas a nível tudo do futuro das próprias sociedades? Porque, como nós sabemos, e tu tens esse privilégio de já ter estado em vários continentes, quem abraçar isto, potencialmente, se calhar, terá outras oportunidades que outros que, se calhar, não terão. Como é que tu vês este impacto? Sei que não é fácil, se calhar, responder, mas talvez uma sensibilidade da tua experiência e das tuas passagens por vários lugares e empresas. Não, no geral, eu acho que eu sou muito positivo e estou sempre a tentar arranjar novas experiências e novas soluções. Eu acho que, no geral, acho que estas tecnologias são excelentes. É claro que, como tecnologista, às vezes fico nervoso porque há um lado de disrupção. Principalmente há uma tendência neste momento, há duas tendências em termos da sociedade global. Portanto, e uma das tendências que está a acontecer é pessoas que acham que o ser humano já está obsoleto. Portanto, é que já não, que o ser humano já está a ficar Certo. uma coisa velha que não interessa. E, portanto, há mesmo, isto é público, não sou só eu a dizer, basta ver as análises do Elon Musk e de algumas pessoas ligadas ao Google, em que houve uma discussão bastante grande em que houve pessoas que achavam que o ser humano, ou seja, que olhar para o universo do ponto de vista do humanismo já não faz sentido, porque o ser humano está cheio de problemas. Eu acho que não sou desses, né? Acho que o ser humano, em consciência e em sustainability com o resto do ser humano, da humanidade, faz todo sentido e da natureza. Mas, por outro lado, em termos de usar estes tools, eu sou bastante positivo. Acho que se nós pusermos essas pessoas de parte criam distópias e que podem ser muito perigosas para a humanidade, mas, por outro lado, se nós olharmos para isto puramente de formas de educação, um dos paradoxos que nós temos é que neste momento a população global está próximo de 8 bilhões e Uhum. cerca de 70% desta população são jovens de 20 anos ou menos de 20 anos. Portanto, ou Uhum. seja, temos um paradoxo bastante grande que a Europa está a desaparecer, os Estados Unidos também Certo. são pequenos comparado, e temos depois a África e a Ásia que são média de idades de 20 e tal anos. Ou seja, Uhum. temos uma população global extremamente jovem, que neste momento pode ser. Eu não sei como é que vamos ver isto, mas no fundo eu acho que para mim eu quero focar em criar soluções para estes cerca de, I don't know, dos números não sei agora posso falar, mas são cerca de 3 a 4 bilhões de pessoas que são menos de 20 anos. Portanto, ou seja, Uhum. esta gente está cheia de energia e quer ter uma vida à frente deles. Portanto, ou seja, eu acho que é por aí que só o facto de criarmos jogos, criarmos sports economy, que é uma das áreas que eu estou a trabalhar muito, e se trabalharmos well-being economy, toda a gente pode viver melhor. É claro que a natureza tem a sua forma de fazer limpezas, não é? Muitas vezes o que acontece com as pestes e com as coisas é quando a natureza tem que se limpar de coisas que não estão a funcionar. E às vezes há também um lado de caos que nós não controlamos. Mas eu não sou Uhum. caótico, sou positivo e sou também um bocado humanista. E eu acho que esse lado humanista é o que me faz pensar como business. E eu quero fazer um business sustainable, que cria novas potencialidades. A minha experiência é trabalhar com governos, ministros, com bilionários, é essencialmente tem tudo a ver com histórias. E as histórias que criamos Uhum. podem mudar o mundo. Portanto, agora é claro que estas histórias podem ser histórias mais positivas, menos negativas, ou mais queixume, menos queixume. Eu quero histórias positivas e quero histórias também épicas. Portanto, para mim não há meio termo no sentido de ser mesquinho. É um bocado, não sou do velho do Restelo, sou mais o, Uhum.
o Infante Dom Henrique, se olharmos para a narrativa portuguesa e das histórias portuguesas, e acho que é aí que também estão as coisas interessantes. Por isso, o que eu quero fazer agora é, ok, podemos fazer coisas interessantes, vamos fazê-lo e vamos andar para a frente. Sim, não há problema, se errarmos, erramos, não é o fim do mundo. O que é importante é andar para a frente e continuar a aprender, essencialmente, mas também ter um sentido de adaptação. Não podemos pensar que portanto, se uma coisa não funciona, não funciona, é a vida, mas também não podemos fazer o mesmo erro duas vezes ou três, não é? Fazemos o erro uma Claro, vez ou duas, mudamos para a frente e tentamos arranjar outra solução. certo. Mas eu diria que esse é um dos, não digo dos segredos, às vezes parece segredo, mas não, mas acho que é o fazer. Por vezes eu acho que a nível de história, pelo menos falo o que vou conhecendo às vezes à volta do nosso empreendedorismo e tudo o resto à volta às vezes as pessoas ficam muito nas ideias e não põem em prática por forma a validá-las e também testar e se calhar ouvir os outros por forma também a ver até que ponto é que isso cria impacto, como tu disseste no início da conversa que estávamos a ter, na questão da resolução do problema. Ou seja, isso tem que ser um problema efetivamente grande, tem que criar impacto, e às vezes há coisas pequenas, né, mas que têm um impacto muito grande na qualidade de vida, não só das pessoas que têm esse problema, mas também da sociedade, que acho que é a oportunidade que eu vejo neste momento é a sociedade como está, aproveitar estas tecnologias porque apesar das evoluções que todas houve, existe melhor qualidade de vida das pessoas, não é? Há 40, 50 anos não havia, infelizmente não havia tantos hospitais, não havia tantos cuidados. Claro que a gente pode reclamar do que existe agora, mas isso é outro tema, é outro tópico, mas temos mais qualidade de vida, não é? Por isso, Não, e se não há calhar, dúvida. por isso é aproveitar isto como positivo e como é óbvio tentar salvaguardar isso. Se calhar uma pergunta que te fazia, que talvez seja, não sei se é fácil ou difícil para responderes, que é o que é que te inspira e o que é que te motiva para manter essa paixão, esta determinação? Porque no final do dia, quando nós falamos neste tipo de, vamos lá, vamos chamar áreas, se é que se pode dizer, empreendedorismo, criatividade, research, são áreas que por si só no nosso dia a dia nós sabemos que são dolorosas. E muitas vezes quando falamos com organizações, governos, todos dizem que sim, ninguém vai dizer que não, mas depois para adotá-las e para deixar criar já é mais difícil. Isso implica aqui uma resiliência muito grande para que, ok, isto vai acontecer. Por isso, como é que tu tentas te motivar, se é que se pode dizer, ou a quem inspirar para que isto continue, faça estas forças que às vezes aparecem aos desafios? É uma pergunta, não tem uma resposta simples. Em primeiro lugar, tem a ver com. Acho que é um trabalho de desenvolvimento pessoal muito importante, toda a gente tem que fazer. Todos nós temos de trabalhar, e acho que há um lado na cultura portuguesa. Eu já estou fora de Portugal há quase 20 anos, por isso já não me identifico muito com a cultura portuguesa diretamente. Eu também tenho uma esposa não portuguesa e tenho a minha família completamente geopolítica. Portanto, uma das coisas que eu Uhum, aprendi é que quando sais de uma narrativa, é um bocado a ideia do operating system, tu podes criar novas narrativas e isso ajuda um bocado, não é fácil, não é? Porque cada claro. narrativa, muitas vezes a narrativa também dá um conforto, não é? Se estamos numa narrativa em que todos pensamos igual, é mais fácil termos um certo lado de estabilidade. Quando temos uma narrativa em que as pessoas pensam completamente diametralmente oposto, isso faz-te repensar tudo. Mas essencialmente para mim, a primeira experiência talvez que foi disruptiva para mim foi ter saído a viver na Dinamarca e na Suécia, na Dinamarca, que fez-me Uhum, pensar, por um lado, uma coisa que eu tenho respeito pelos suecos e pelos dinamarqueses é quase a ausência de queixume. Portanto, ou seja, tu não podes queixar, não podes ser negativo, porque não há eco. uhum, Portanto, e esse, por um lado, é um lado que eu sinto nos países latinos, e Portugal tem isso muito. Há um sentido de eco, de lamentação. Portanto, ou seja, isso é energia que é desperdiçada. Quando eu aprendi a lidar com isso e a redesenhar o meu próprio operating system, houve montes de coisas e de portas que se abriram comigo. E essencialmente o que aconteceu foi que houve um lado positivo. Por outro lado, foi também é um bocado, talvez uma das coisas mais importantes que as pessoas esquecem é que já vem desde os estoicos, quase todas as coisas, é um bocado o nosso cérebro eu até escrevi algo nesta direção, o nosso cérebro é um supercomputer biológico com uhum, uma força super poderosa e é capaz de processar todo tipo de instruções que nós pomos nisso, que pomos no cérebro. uhum, Por exemplo, como tu disseste que entrevistaste uma pessoa que tinha muitos problemas físicos e que lutou com esses problemas e é uma pessoa extremamente bem-sucedida. Portanto, há pessoas que não têm problemas nenhuns físicos, mas que têm um cérebro completamente lixado
está muita coisa a passar-se lá, Limitado. não está a ser. Sim. Portanto, ou seja, é um bocado, se nós usarmos o princípio de software, a narrativa de software, no fundo, tu podes criar um software para fazer disrupção e para fazer um vírus, ou podes criar um software para fazer um jogo que vai ensinar crianças e que vai divertir montes de pessoas, mas ao mesmo tempo que ensina no processo. E podes fazer dinheiro nisso, podes fazer dinheiro para fazer scamming, aí podes ir Claro. para a partizão, mas podes fazer dinheiro e ser mesmo assim, ou podes fazer, portanto é um bocado isso. E depois há outro meio de pessoas que não fazem absolutamente nada, ficam e que se deixam ir através de multidão. Aí talvez é o maior desafio que nós estamos a passar, é um bocado destas pessoas, e vai ser realmente um desafio muito grande, como tu disseste, quando nós começamos a ter robôs, que aí vai ser uma revolução grande, que isto é uma questão de 5 anos, 10, porque neste momento a Tesla já está a pô-los mainstream, o OpenAI já está a pô-los, portanto, ou seja, já é uma questão agora Nvidia, de por só de isso, por aí, sim. Nvidia, por isso, portanto, isto é só uma questão agora de tempo. Portanto, quando isso começar a acontecer, vai haver um repensamento. Opa, tenho aqui um problema, porque como ser humano, o que é que eu. E aí passa por um lado muito psicológico e espiritual. Portanto, ou seja, a maneira como nós fazemos a narrativa dentro do nosso cérebro e a maneira como jogamos com isso é o que eu tento fazer. Portanto, a minha narrativa é: eu sou responsável pelas minhas ações, e como responsável pelas minhas ações, uh, primeiro que tudo, quero fazer uma diferença, e uma diferença para mim, para a minha família e para as pessoas que eu amo, e para os meus familiares. E por outro lado, essencialmente, é também o meu sentido de missão. Se tu não tens missão, não tens história. Portanto, tens de ter uma história, tens de Uhum. sentir a tua própria história. E isso é a coisa mais importante que nós temos. Se tiveres a sensação de missão, pode ser uma missão pequena, grande, de acordo com a tua narrativa, crias uma narrativa que é a tua narrativa. E isto é a coisa mais desafiante e a coisa mais difícil, não é? É fácil falar, é difícil pensar. E depois também criar uma narrativa que seja a tua, que não seja a narrativa de uma igreja, que seja uma narrativa de um país, ou do nacionalismo, ou de uma culto, ou o que é que seja, ainda é mais difícil. Porque é por isso que as religiões tiveram sucesso, porque criaram narrativas que foram compelling para milhões ou bilhões de pessoas. Por isso, para mim, passa por criar narrativas através da minha empresa, através da minha própria escrita, das minhas próprias, dos meus YouTubes, da minha parte criativa, Uhum. e essencialmente continuar a desfazer a disrupção. Se nós analisarmos o que faz o ser humano, se não analisarmos a história da humanidade, há um monte de estudos, mas tem a ver com o sentido de medo. O sentido de medo Certo. faz-nos vivos. Portanto, e faz-nos vivos Certo. para estarmos alertas, faz-nos vivos para termos estas coisas. Agora, tu podes usar esse medo para sentir um sentido também, ok, eu estou uh, um bocado atento ao que está a passar, Uhum. não tenho que ter medo, posso sentir ao mesmo tempo sentir o medo, sentir a parte, e ter um lado espiritual que me puxa para a frente. Se fizermos esse balanço, opa, depois na vida tudo o resto passa a ser muito mais balançado. E a parte do que eu estou a definir agora, e é um conceito que eu estou a trabalhar muito, de sports economy e well-being economy associado, é que como as máquinas vão-nos passar, já estão a passar, no fundo o que nós vamos poder criar é uma economia desportiva, uma economia, e eu sei que tu és até um perito nessa área, uma economia desportiva, uma economia de bem-estar, que pode criar novos valores comerciais, novos valores financeiros e criar muitos novos empregos, porque essencialmente toda a gente Certo. gosta do seu desporto, essencialmente desde o futebol até o voleibol, o que é que seja, há Certo. sempre montes de esportes que as pessoas gostam, e essencialmente se criarmos isso, primeiro logo estamos a tomar conta do nosso corpo, porque, por exemplo, mesmo nas Certo. religiões, se formos ao Ramadão ou ao jejum, tudo isso tem a ver com maneiras do corpo, até a maneira como Claro. rezamos, essas coisas todas têm a ver Certo. com o objeto, é um bocado, no fundo, uma parte física. Ok? Há Sim, uma parte sim. física e espiritual que nós somos. Portanto, isso é o que nos vai definir e distinguir das máquinas, e, essencialmente, que as máquinas, no fundo, são uma continuação de nós, não é? No fundo, são criadas por pessoas como nós. Eu estou a criar máquinas, neste momento estou a trabalhar também num robô. Portanto, ou seja, Uhum. passa muito pela maneira como nós vamos criar estas máquinas e vamos também lidar com elas, porque algumas destas máquinas vão tratar de nós. Principalmente na Claro. Europa e no Japão, que a população é cada vez mais velha. Portugal é o terceiro país mais velho do mundo em termos de população, o quarto. Sim. Também vai ser. E é por isso que também depois acontecem outros problemas. Mas pronto, é uma coisa grande, mas acho que percebes onde é que eu estou a ir. Sim. Sim, mas e também a questão não menos relevante que é cada vez há maior longevidade de vida, né? Por isso a importância cada vez mais de preocuparmos em nós e dar os próprios valores àquilo que existe. E tu falaste aí num ponto que acho que é bastante relevante e até pela experiência que tu tens, quando tens um grupo Mass Student, que não menos importante que é a parte da cultura, porque tens culturas diferentes, tens formas de trabalhar diferentes, tens pessoas em outros horários e juntar isto tudo e tentar fazer com que tu partilhes um pouco da tua missão para essas pessoas, para que elas também sintam um bocadinho o que é que se está a fazer no final, né? Acho que esse é um dos teus grandes objetivos. Exatamente.
Não, e essencialmente a cultura também passa, pronto, em primeiro lugar, uma das coisas que talvez acho que é importante, pelo menos para os jovens empreendedores que podem estar a ouvir, talvez a grande aprendizagem que eu ganhei com a experiência é que, primeiro que tudo, não podes agradar toda a gente, ok? Não te esqueças disso. E essencialmente uma empresa não é uma democracia no sentido em que toda a gente vai ter uma opinião. Essencialmente uma empresa tem que fazer dinheiro e tem que ter Claro. princípios no sentido de, ok, temos um produto, temos que o pôr a funcionar. Porque assim, podemos estar todos politicamente corretos, alinhados e estarmos todos. Isso foi uma das coisas que estou muito a fazer, porque há montes de confusões. Mas por outro lado, foi uma das coisas que eu aprendi a um sentido. Agora, neste momento, acho que lido melhor com isso. É no sentido Uhum. em que tem que haver um lado quase militar e um lado disciplinar em relação ao conteúdo, principalmente da parte de negócios. Porque em Portugal Sim, temos muito o extremo de desrespeito pelos empreendedores. Portanto, eu já não estou em Portugal há muito tempo, portanto, mas é uma coisa sim, muito sim. europeia, não é só em Portugal. Portanto, os empreendedores são o que fazem a sociedade, não é? E, portanto, e há um bocado um sentido de problema com o falhanço. Para mim, o falhanço é um. Aliás, eu até escrevi um novo ensaio que estou a publicar, que é o sucesso e o falhanço, não sei como é que se diz, failure, o sucesso e Ok. Sim. sim, Antecessor, sim. são dois irmãos que caminham de dados a dados. Portanto, tu não podes fazer nenhum sucesso sem teres falha. Mesmo para fazeres um dating da tua esposa ou futura esposa, namorada, também tens que falhar, tens que aprender e podes ter sorte, podes ter azar. Portanto, tens que fazer uma tentativa. E essencialmente, quanto mais falhas, mais vais bem suceder. Agora, passa como tu vais sair dessa falhanço e continuar em frente. E aí é que é o desafio principal. Eu acho que é um grande desafio neste momento estamos a sentir, pelo menos na Europa, isso vai ser uma coisa bastante devastadora, é que os países que não são empreendedores e que não se sabem adaptar a este tipo de mudança, é esses sim vão ter grandes problemas. Aliás, qualquer família que não tenha a capacidade de Sim, mudança, aliás, diz o Darwin, são os que, no fundo, as espécies que continuam a mudar e adaptar-se são os que sobrevivem. E aí é o desafio sim, principal que estamos agora a apanhar como seres humanos. sim, totalmente de acordo. Diz-me uma coisa, se é que pudesse, sendo tu um leitor forte ou assíduo, se tivesse que eleger alguns livros que gostasses de recomendar, algum filme ou palestra, algum que gostasses de partilhar connosco, se Ah, calhar é eu com difícil. livros, eu E pode adoro ser livros, portanto, injusto. se viesse ao meu escritório, não, é claro que há sempre livros, portanto, se viesse ao meu escritório vais ficar um bocado em choque porque eu tenho cerca de 200, 300, 500 livros, alguns no chão, outros No mínimo, disponíveis neste biblioteca, momento, certo? mas é só no meu escritório. Portanto, ou seja, eu estou sempre mesmo não leio os livros todos, estou sempre a comprar livros, os livros para mim fazem parte do meu dia a dia, mas essencialmente o que eu sinto neste momento que é muito importante, é que tem a ver com, pronto, há livros definitivamente que eu acho que é importante ler, e há uns Uhum. quantos que acompanham-me sempre, desde livros de literatura até livros de, por exemplo, até um livro como a Bíblia, é um livro importante para mim, porque a Bíblia tem todo tipo de histórias, mas, por exemplo, e Sim, esse é um dos livros que me acompanha praticamente sempre, desde por exemplo, eu gosto muito do livro dos provérbios e outras coisas assim, porque eu gosto muito da ideia de provérbios e de ver isso na contexto da história humana, mas depois há livros como gosto dos épicos, desde a Odisseia até a Ilíada, a Eneida, uhum. e depois há todos uns livros, principalmente mais de business e de outras partes. Por exemplo, já falei do do Noah Harari, acho que é o Sapiens, e todos estes livros são Certo. excelentes também. E depois há livros pronto, eu tenho até uma parte no meu próprio YouTube channel que é Books ABC, que é uma Certo. continuação de livros. Eu acho que uma das coisas que acontece comigo, neste momento, por exemplo, eu sou, uma das coisas como eu estou muito em frente de computadores, faço muito audiobooks, e, por exemplo, dentro dos audiobooks é uma ideia espetacular, porque eu estou a ler livros, nunca mais acaba, mas, por exemplo, estou a ler desde livros que podes ler ligados a todo tipo de inovação, mas que Uhum. ajudam bastante. E são alguns livros que eu acho que é importante para as pessoas, por exemplo, The 4 Hour Work Week, do Ah, Timothy sim, Ferris, Marco Aurelius Meditations, Os sim. Escritos de Leonardo da Ok. Vinci. Gosto também do Walter Isaacson, que é os livros que ele tem, as biografias do Steve Jobs, Elon Musk e montes mais coisas. Uhum. Depois há um livro que eu acho que é interessante para as pessoas, principalmente para este podcast faz sentido ler, que é do Mustafa Suleiman,
e de Michael Bashker, é o The Coming Wave. The Uhum. Coming Wave é um livro muito interessante não sei, acho que não tem, este não está traduzido em português, mas é um livro Certo. interessantíssimo que é principalmente uma síntese de tudo o que está a passar na tecnologia o Mustafa Suleyman é talvez mais conhecido porque ele criou uma das maiores empresas de AI do planeta. Portanto, ele Uhum. foi um dos criadores da empresa que o Google acabou por comprar. E Uhum. neste momento, portanto, ele só, este eu acabo porque ele é o criador pronto, ele tem todo um lado de inovação ligado à parte da AI, mas pronto, Uhum. para as pessoas mais, pronto, pelo menos quem está na inteligência artificial foi o que criou o DeepMind, um dos co-creators do DeepMind. Certo, certo, E certo. neste momento está também envolvido é o CEO de uma empresa gigantesca neste momento está a começar a ser uma das principais, criou um dos maiores chatbots a nível mundial. Portanto, acho que é por Uhum. aqui que temos que trabalhar. E Uhum. Inflection AI é uma das empresas. Mas pronto, há montes Inflection mais. AI, sim, conheço. Portanto, há por aí montes mais ideias. Mas eu gosto de fazer uma ligação. Por exemplo, eu gosto muito também do Ray Dalio, que of course, é um financer, mas tem os principles. E depois os livros nunca mais acabam, porque eu adoro livros, portanto, estou sempre Sim, a ler. Mas acho que também há uma série de livros, depende do tipo de coisa, e depois há todo o livro, por exemplo, adoro livros de design, de arquitetura, e gosto de fazer a sim. ligação entre a parte de tecnologia e a parte mais criativa, porque há todo um lado de inovação que vem destas coisas. Uhum. Eu diria só a nível provocativo, mas tu acho que tu aceitas bem esta provocação. Esse livro do Tim Ferriss, das 4 horas por semana, ao por dia, talvez não seja o que tu apliques mais, mas pronto, eu percebo a intenção, o gajo está lá. Não, mas as 4 horas é mais importante ainda. Tu podes trabalhar 4 horas, depende. Blocos de 4 horas. Primeiro depende do que é que tu entendes como trabalho. Portanto, ou seja, para mim, trabalho é vida. Mas as Certo, 4 horas, no sentido da maneira como fazes management do teu tempo, não é? A claro que gestão sim. do teu tempo. É, é uma brincadeira à parte. Olha, ou algum conceito que te deram, seja ele a nível profissional ou pessoal, que tu guardes como referência? Eu acho que não foi um conselho diretamente que me deram, mas que é o que eu falei do sentido da minha experiência diretamente, foi a cultura sueca e dinamarquesa nórdica, que é o sentido de respeito pela tua tribo, portanto, ou seja, mantém-te unido, e também, talvez eu já falei disso, mas acho que volto a repetir isso, essencialmente para uma audiência portuguesa ser mais importante, usa o tempo é divino, portanto, e se Uhum. conseguimos tirar do tempo toda a parte de negatividade, de queixume, de sentido de andar às voltas, de criticar o governo, essas coisas todas que é muito português, realmente a tua vida fica muito melhor. E, portanto, falaste de livros, portanto, muito disso passa por exemplo, se tu, em vez de estás a ver televisão, vai ver um livro, vai ler um livro, ou vai ouvir um livro, se não podes, ou então vai ver um YouTube podcast, ou Sim. um audiobook, ou o que é que seja. Portanto, há um monte de lado, acho que isso é talvez um dos lados, essencialmente esse lado de tirar o cérebro de um layer negativo, por exemplo, nos Estados Unidos é mais um Claro. lado de sentido político extremo, de extremista, de estar num lado ou no outro. Uhum. Um, eu gosto também muito do podcast do Lex Friedman. Ele é uma Sim. pessoa do MIT, mas é excelente no sentido daquele, diz assim uma quote que eu também gosto muito, que é, pá, tu não tens que necessariamente estar de um lado ou do outro, desde que tenhas um lado ético. E podes, Uhum. pá, ninguém é um monstro total. Há pessoas que são melhores, pessoas que são piores, mas essencialmente o lado de tentar fazer um delete da parte negativa para mim é a coisa mais importante. E essa parte negativa passa muito pela linguagem que nós usamos para nós, para os nossos peers, para os nossos próximos, de como é que podemos fazer isso. E isso foi talvez é o maior desafio e a maior virtude que eu acho que consegui fazer, porque isso, primeiro que tudo, aumentou a minha produtividade. Eu sempre fui uma pessoa muito produtiva, mas havia um Uhum. lado de narrativa negativa que vem talvez do lado trágico ou cómico português, e da Uhum. narrativa literária, dessas partes mesmo do operating system judaico-cristão. E se nós Uhum. conseguimos realmente libertar-nos disso, realmente acho que a energia vai fluir 1000 vezes mais forte. E vamos viver melhor, como eu costumo dizer, de uma forma mais Completamente. simplicista e com melhores resultados. Última pergunta e talvez a mais fácil. Dentro disto, sobra tempo para algum hobby que queres partilhar connosco? Sim, sim, eu tenho muitos hobbies e cada vez estou mais. Pronto, primeiro que tudo, eu viajo muito. Estou sempre a viajar, tenho capacidade financeira para isso.
E em segundo lugar, é claro que, pronto, ainda antes da viagem com os meus filhos, tento ter sempre tempo de qualidade para eles. Também caminho muito, portanto, ainda estou, não estou nos níveis que eu quero, mas estou a começar a ter 10.000 Uhum, passos por dia de média, próximo disso. E neste momento estou a tentar também fazer uma série de coisas ligadas a também trabalhar na educação, mas a educação de um lado, neste momento estou a começar a criar jogos de edutainment, uhum. principalmente para ajudar, a ajudar e também porque é uma coisa que me diverte criar narrativas à volta disso. Boa. Diniz, chegamos ao fim. Mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade, parabéns pelo teu projeto e pelo que foi criado e também por toda essa veia inspiradora e, acima de tudo, por querer fazer. Eu acho que isso é de pessoas como tu. Precisamos, não só em Portugal, mas também precisamos no mundo. E acho que também, como falaste muito bem, a questão da ética, acima de tudo, pois que no final do dia, sempre com um pensamento positivo, mas que cria impacto nas organizações e na sociedade. Acho que isso é o melhor que podemos ter. Muito obrigado. Não, o prazer é meu e muito obrigado pela oportunidade. E parabéns pelo teu projeto também. Obrigado.